Mas quando eu não tenho interesse de saber a razão da minha existência, eu não tenho interesse de saber que Deus planejou isso antes de todas as coisas, eu estou caminhando para uma posição de estar nessa terra, mas de estar numa posição de uma pessoa inútil, não tem utilidade nenhuma, nem para a igreja, nem para as pessoas e muito menos para o reino de Deus. Isso é perigoso, já pensou? Ou seja, a sua existência hoje não tem valor para ninguém, não tem sentido para ninguém. É isso que nós vemos quando a pessoa não dá sentido à sua vida. Quando eu se torno uma pessoa inútil, não é porque Deus me fez para ser alguém inútil. Eu me torno uma pessoa inútil porque eu não quero saber a utilidade que eu tenho no reino de Deus. Eu não tenho interesse em saber qual é a utilidade que eu tenho para minha esposa, qual é a utilidade que eu tenho para os meus filhos. Eu não tenho interesse de saber qual é a utilidade que eu tenho na empresa que eu trabalho. Eu não tenho interesse em saber qual é a utilidade que eu tenho para vocês. Quando eu não tenho esse interesse, eu vou acabar sendo inútil no meio de vocês. Ou seja, eu acabo ocupando espaço que outra pessoa poderia estar no meu lugar e fazendo melhor do que eu. Isso você vê na empresa. Você conhece pessoa lá que está na empresa inútil, só fica se aproveitando da posição que está. Quando é descobrido, o que é feito? Ele é sacado e tirado daquela. Por quê? Porque já não tem mais utilidade. Tem pessoas inúteis na terra e o próprio Jesus fala sobre isso. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 13. Nós vamos ler a partir do versículo 6, mas nos versículos anteriores Jesus está falando sobre o arrependimento e sobre a morte. Se não haver arrependimento, a pessoa será condenada, uma vez sabendo da verdade. Que verdade? Que ela foi criada de propósito para um propósito. E ou para eu viver o propósito, eu preciso me arrepender. Uma vez que eu não me arrependo, eu sou condenado. Por quê? Porque eu sou um inútil. Vamos ler o versículo 6, nos diz assim, ó. E passou a narrar esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar fruto nela, e não o achou. Versículo 7. Disse então o viticultor: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta. Olha aqui, diz agora: para que ocupa ela ainda a terra inutilmente? Ou seja, ela é uma figueira, é para produzir figo, não está produzindo, está ocupando a terra de uma forma inútil. Ela não está cumprindo o propósito dela. Aí que o viticultor diz: corta ela, porque ela está inútil, está ocupando espaço, não tem razão para ela existir. Então observa que aqui ele está comparando no contexto com as pessoas que ouvem a verdade, não se arrependem e querem continuar vivendo a sua vida como sempre viveu, sem propósito. Aí ele está dizendo aqui, comparando com a figueira: vocês são inúteis nessa terra. E se vocês ouvirem a verdade, não se arrependerem, não se converterem, ou seja, com outras palavras, não entrarem, não viverem o propósito para o qual você existe, você vai ser cortado dessa terra. É isso que Jesus está dizendo. Mas aí vem o que cuida, que representa Jesus. Senhor, permita que eu cuide mais um ano. Eu vou adubar, vou regar, vou cuidar dela, vou cortar as folhas que estão atrapalhando, vou cuidar dela certinho. Se no futuro, se no ano que vem ela não der fruto, vamos cortar e jogar fora. Quando, eu já disse aqui, mas vale a pena repetir nesse contexto, quando Deus usou o pastor Levino, meu pai, para orar por mim, a pessoa falou para ele, passou para mim que, ó, Deus mandou te dizer que o diabo está vindo para matar você dentro da sua casa. Ou seja, mandou cortar porque você está inútil, mas eu te dei o livramento. Ou seja, eu vou te dar uma nova oportunidade. E se você não sair dessa vida, ou seja, se você não entrar no propósito, eu vou permitir que o diabo seja, ou seja, eu vou permitir que você seja cortado dessa terra, porque você está vivendo nela de uma forma inútil. E além de viver de uma forma inútil, eu estou sendo problema na vida das pessoas. Era problema para a vida para o meu pai, por mais que o pai me ama, eu era problema para ele, eu era problema para o casamento dele, eu era problema para as pessoas que me conheciam. Então, ou seja, além de ser inútil, atrapalha a utilidade dos demais que estão em volta. Uma fruta podre apodrece todas as outras demais. Então por isso que aqui eu iniciei falando sobre isso, que vai existir pessoas que vai ouvir essa verdade, mas não vão ligar, vão continuar vivendo a sua vida de qualquer forma, mesmo sabendo que Deus criou ela de propósito, para um propósito, e ela não tem interesse
interesse em entrar no propósito de Deus para a sua vida. E aí a Bíblia está dizendo que vai acontecer com ela. Te deu a oportunidade, você não